A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, tudo bem com vocês? Vamos ler a Bíblia. Hoje nós vamos continuar no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, capítulo de número 25 da Bíblia Sagrada. E nós estamos aí nesse projeto da leitura da Palavra do Senhor e depois da exposição dela também, dessa narrativa. Eu vou falar aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração dentro do capítulo 25 do Evangelho de Jesus Cristo. Vamos lá então. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Porque isto é também para com o homem que, partindo fora da sua terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, e cada um segundo a sua capacidade. Ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebeu 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebeu 2, granjeou outros 2 talentos. Mas o que recebeu 1, foi e cavou e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio seu senhor e disse: o que vocês fizeram? Então os servos se aproximaram-se e falaram: aquele que recebeu 5 talentos trouxe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, tu me entregastes 5 talentos, e eis aqui outros 5 talentos que granjeei com aqueles que o Senhor me deu. E o seu senhor lhe disse: servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra para o gozo do seu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, tu me entregastes 2 talentos, e eis que com eles eu granjeei outros 2 talentos. E disse-lhe o seu senhor: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco fostes fiel, sobre o muito te colocarei. Entra para o gozo do seu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu te conheço muito bem, e sei que és um homem duro, e que ceifas aonde não semeastes, e ajuntas aonde não espalhastes. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu, 1 talento. Respondendo, porém, o seu senhor disse: servo mau e negligente, sabia que eu ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia ao menos com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai-lhe ao que tem 10 talentos.
Porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas o que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai-o, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá choro, pranto e ranger de dentes. E quando o Filho do Homem vier na sua glória, com todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes e as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, eu era estrangeiro e me hospedastes, estava nu e vestis-me, adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e fostes me ver. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando nós te vimos doente ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhe dirá: Em verdade vos digo que quando fizeste a um destes pequeninos irmãos, a mim me fizestes isso. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque eu tive fome e não me destes de comer, eu tive sede e não me destes de beber. Sendo eu estrangeiro, não me recolheste, estando eu nu, não me vestistes, e enfermo e na prisão, não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhe responderá dizendo: Em verdade vos digo, que quando a um destes pequenino não fizestes, a mim não fizestes. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Amém. Mateus capítulo 25. Que texto maravilhoso da parte do Senhor. A parábola das 10 virgens, a parábola dos talentos, aqueles que o Senhor entrega aos seus servos, e finalizando com o julgamento das nações. Eu vou me ater um pouquinho aqui na parábola das 10 virgens, mas antes de falar da parábola das 10 virgens, eu quero falar para você sobre a parábola dos talentos. Você vê aqui que eram 3 servos que o seu senhor deixou alguns talentos. Um lhe deixou 5, outro ele deixou 2 e outro ele deixou 1. Você observa que o seu senhor foi para longe e quando ele retornou, que tinha 5 talentos, granjeou mais 5, entregou para o seu senhor 10 talentos. O que tinha 2, granjeou mais 2, entregou 4 talentos. Mas o que tinha 1, ele fez pouco caso daquele 1. O que eu quero te falar? Talvez você fica pensando assim, mas eu tenho um dom só, eu tenho um talento só, e você às vezes enterra esse talento e diz: nossa, mas aquela pessoa lá tem muitos outros dons, muitos outros talentos. Olha, aquela pessoa canta, prega, aquela pessoa evangeliza, aquela pessoa tem o dom da comunicação, aquela pessoa tem o dom da palavra. Eu tenho, eu só canto, ou eu só tenho o dom de visitar, o dom da hospitalidade. E aí você diz assim: não, isso é muito pequeno, e você não exerce esse dom que Deus te deu. Olha o que aconteceu aqui, quando o seu senhor veio, ele disse: você foi um servo inútil. Por quê? Porque você manteve aquilo que eu te dei. Deus, ele não quer que a gente mantenha. Nós aprendemos na nossa liderança que quem mantém é um servo inútil.
tá? E infiel. Por quê? Porque o servo bom e fiel é aquele que recebe 5 e multiplica os 5 que ele recebeu, devolve 10. O servo bom e fiel é aquele que tem 2 e multiplica para 4. Então, não enterre seu dom, não enterre seu talento. E muitas das vezes você observa que, aquele servo inútil que recebeu 1, ele talvez, não está escrito na Bíblia, mas eu posso falar aqui para vocês, talvez ele olhou para aquele que recebeu 5 e disse assim: poxa vida, por que Deus deu 5, meu Senhor deu 5 para aquele, 1 para mim? Quer saber de uma coisa? Eu vou trabalhar com o dinheiro dele e quando ele voltar, vou granjear mais 5 para ele, vou devolver, vou deixar ele mais rico que nada. Eu vou pegar esse talento aqui, já que é dele, não vou mexer, vou guardar, enterrar, e ele que se vire depois para levantar e fazer com que esse talento se multiplique. Só que nós não podemos ser assim, porque quem mantém é um servo inútil e fiel. Para você ser um servo bom e fiel, você tem que multiplicar. Tá? Essa é a primeira lição aqui da parábola dos talentos. E eu quero falar também, antes de entrar em Mateus 25, do 1 ao 8, que eu quero falar para vocês, que aqui no julgamento das nações 31 é muito lindo. Eu vou deixar uma foto, depois você estiver ouvindo aqui, meditando comigo nas escrituras, você volta lá e vê a foto de capa, que eu tirei uma foto em Israel, na cidade de Cafarnaum. Eu vou deixar na capa do vídeo essa foto em que Jesus está deitado, enrolado em alguns panos, ele está deitado num banco, e ali eu tirei uma foto mostrando, aquele homem deitado num banco. A placa não diz que é Jesus, você tem que identificar que é Jesus. Quando eu cheguei em Cafarnaum, eu vi, e faz referência a esse texto aqui que nós lemos, sobre o julgamento das nações, falando: estive com fome e você não me destes de comer, estive com sede, não me destes de beber. Então, eu vou deixar essa foto logo na abertura desse vídeo de Mateus 25. É muito lindo, depois tu volta lá e vê essa foto logo na abertura, tá bom? Mas o que eu quero falar para vocês, que muitas das vezes você não faz caridade para alguém e você pensa assim: não, tem outras pessoas fazendo. Mas Jesus aqui diz que quando você faz caridade, quando você dá uma peça de roupa, quando você dá uma comida, quando você faz uma visita, gente, vê que isso vem logo depois da parábola dos talentos, tá? Que é aquele servo que enterrou o talento. Sobre a hospitalidade, sobre dar um copo de água, sobre dar um prato de comida, uma roupa. Isso é de fato importante no reino de Deus. Se você tem condição de dar um copo de água para alguém, você não dá. Jesus está escrito na palavra que você se torna um servo inútil, infiel, e vai para a esquerda, porque Deus não vai te conhecer. Porque quando você tem uma atitude bondosa de dar um copo d'água, dá uma marmita, dá um prato de comida, dá uma roupa, dá uma hospedagem, encontra alguém que está dormindo embaixo da ponte, leva para uma casa de abrigo, tá? Faz alguma coisa por essa pessoa, você está fazendo para Deus, é isso que a Bíblia diz. Então todo ato de bondade que tu faz, não pensa que tu está fazendo para o homem, tu estás fazendo para Deus, e isso tem uma recompensa. O servo inútil, o servo mau e infiel, ele não faz isso. Ele arruma desculpa, ele diz: não, tem outras pessoas que vão ajudar, por que eu tenho que fazer? O servo inútil faz isso, mas o servo bom e fiel, ele faz ao contrário. Ele vê essa pessoa, ele dá um copo d'água, ele veste, ele dá um cobertor. Então, irmãos, é muito importante nós fazermos essa parte social, caridosa, principalmente para todo aquele que está necessitado. E lembrando que quando você tem esse tipo de atitude de ajudar alguém, você está fazendo para Deus, para Jesus, e naquele grande dia ele vai te colocar à direita e vai dizer assim: eu tive fome, tu me deu de comer. Nossa, Jesus, mas quando que eu tive com fome? Sabe aquele marmitex que tu entregou? Sabe aquela campanha de arrecadação de roupa que tu fez? Aquela arrecadação tu tava me vestindo, aquele prato de comida tu tava me alimentando. Tá entendendo? É desse jeito que Deus trabalha. Então a nossa obra, ela tem uma recompensa abençoada. Aleluias. E eu quero aqui concluindo falando com vocês
sobre Mateus 25, do 1 ao 8, que não basta ser noiva, tem que ter reserva, tá? Que é logo o versículo de 1 ao 8, que foram os primeiros que nós lemos. Então aqui fala da parábola das 10 virgens, que nos mostra verdades absolutas sobre o reino de Deus, principalmente o encontro do noivo com a igreja. Então diz assim, percebe-se que eram 10 virgens, ou seja, as 10 eram puras, eram 10 noivas e essas 10 haviam se comprometido com Jesus, o noivo amado. No entanto, o texto relata que 5 virgens eram prudentes e 5 virgens eram loucas. As prudentes, elas tinham reservas e as loucas nem se preocupavam com a reserva de azeite. Elas saíram ao encontro do noivo despreparadas e isso foi um momento trágico da história delas. Quando elas ouviram o grito, aí vem o esposo, sai-lhes ao encontro. As prudentes, elas se alegraram, mas as loucas entraram em desespero ao perceber que as suas lamparinas estavam se apagando. Enquanto elas foram buscar azeite, o noivo chegou e apenas as prudentes entraram com Jesus para as bodas e as portas se fecharam. Nessa parábola, nós podemos destacar algumas características das virgens. As prudentes, elas eram comprometidas com o reino do noivo. As prudentes eram virtuosas, cautelosas, sensíveis, capazes de prever o perigo e se afastar dele, e elas eram sensatas ao falar. Já as virgens loucas, elas se opunham a todas essas virtudes. Elas eram igreja, mas eram loucas e se opunham às virtudes das noivas das virgens prudentes. Vamos ver? Elas eram desvairadas, irresponsáveis, não conseguiam se comprometer com nada, estavam na igreja, mas não eram a igreja, participavam dos cultos, mas não se envolviam nos projetos de oração, jejum, nos departamentos de evangelismo e outros mais. As loucas, elas não conseguiam obedecer à liderança instituída por Deus. A virgem louca representa aquele tipo de crente que diz: eu obedeço a Deus. É o crente mais complicado, é aquele que diz, é a virgem louca que diz: eu devo obedecer a Deus. Isso acaba sendo hipocrisia. Se tu não consegue obedecer à liderança que Deus constituiu na tua igreja, você vai participar e conseguir obedecer a Deus que você não vê. Então isso é uma mentira. As virgens loucas, elas têm aparência de santidade, são virgens, estão à espera do noivo, se comprometeram com o noivo, mas não fluem de acordo com a vontade do noivo e de acordo com a expectativa do noivo para ela. Então, nós estamos vivendo dias trabalhosos, em que as pessoas estão vivendo loucamente, de forma imprudente, desobedecendo a Deus e a sua palavra. Assim viviam as 5 virgens loucas. O maior problema das virgens loucas foi não perceber que elas estavam desorientadas, porque é assim, as virgens loucas, elas não perceberam que estava faltando alguma coisa. Elas agem loucamente e acham que são normais. Quer ver um exemplo? Ela alimenta inimizades e torce para que algo errado aconteça em sua vida. Então, ela torce pelas inimizades, ela tem inimigos e ainda torce para que aquela pessoa que ela não gosta se dê mal na vida. Aí tu diz: Senhor, eu congrego na mesma igreja que ela e ela me deseja mal. É a virgem louca, aquela virgem louca que deseja o mal mesmo congregando com você. Então você precisa entender e ficar tranquila, porque apenas ore para que essa virgem louca saia da sua loucura e comece a buscar azeite para a sua reserva. Ore, porque a virgem louca está junto com a prudente. E se você é a virgem prudente, você precisa se voltar cada vez mais. Então você só tem que orar pela virgem
louca. Por quê? Porque ela precisa sair dessa loucura. O Evangelho de Mateus aqui que nós lemos, ele revela sobre a volta do noivo e a importância de ter reserva para se encontrar com ele. Veja que as 10 virgens estavam no mesmo lugar, com as mesmas roupas, as mesmas lamparinas, indo para o mesmo encontro, mas apenas um diferencial foi o resultado final da salvação das virgens, da entrada delas nas bodas. Um único diferencial. Qual que era esse diferencial, irmã Radassa? A reserva de azeite que elas carregavam para manter a lamparina acesa até a chegada do noivo. Então as loucas, elas tinham uma lamparina e elas tinham um azeite na lamparina, mas elas não tinham a reserva que iria resultar as lâmpadas acesas até o momento do noivo voltar. Então nós precisamos entender o que está acontecendo nessa ocasião. Primeiro, a promessa do Éden havia se cumprido. O que estava acontecendo nessa ocasião que o noivo estava voltando? A promessa do Éden havia se cumprido, o Messias estava habitando entre os homens. Durante 3 anos, Jesus o Cristo arrebatou para perto de si diversas pessoas que criam no seu ministério. Jesus escolheu para si 12 homens que o representaria após a sua ascensão, os quais o livro de Marcos vai revelar para nós e vai relatar que quem eram esses 12 apóstolos? Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote e Judas Iscariotes. Então estes 12 discípulos, eles teriam poder de curar enfermos, expulsar demônios, participavam do ministério terreno de Jesus Cristo, e nesses 3 anos Jesus curou, anunciou o reino de Deus, avisou seus discípulos sobre a sua morte, sobre a sua ressurreição, e que eles deveriam fazer, e também Jesus orientou o que eles deveriam fazer após a sua morte. Quando Jesus entrega o seu Espírito no Calvário por amor de mim e da sua vida, os discípulos, eles acabaram o quê? Se dispersando. Por quê? Porque os discípulos, com medo dos judeus que buscavam eles para matá-los, Judas, o traidor, já não estava entre eles, então os discípulos fugiram. Após a ressurreição de Jesus Cristo, então ele se apresenta novamente e fica 40 dias andando na terra e se apresenta para mais de 500 irmãos. Cristo volta a congregar os dispersos depois da sua crucificação. Tá? Então nós vemos aqui que Jesus ele vai lá e busca 2 discípulos no caminho de Emaús. Jesus busca Pedro, João, Tomé, Tiago e outros discípulos que haviam retornado para a pesca após a crucificação de Jesus. E durante esses 40 dias, Jesus os lembrou de tudo que ele havia ensinado enquanto estava com eles. Ao término dos 40 dias, Jesus estava falando com seus discípulos antes de ser recebido aos céus, antes dele ser assunto aos céus. Atos dos Apóstolos 1, do 8 ao 11, diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, ou seja, recebereis reserva. O que estava faltando às virgens loucas? Reserva. Estava faltando o Espírito Santo. O azeite aqui simboliza Espírito Santo. Estava faltando a reserva de azeite. E eles estavam pasmo. Então 2 varões, quando Jesus começou a ser assunto aos céus, os discípulos, aqueles homens que viram Jesus ressurreto, subindo ao céu, olhando para o céu, vendo Jesus ser elevado para as nuvens, eles ficaram perplexos. Jesus foi subindo, então parou diante daqueles discípulos. A Bíblia diz: 2 varões vestidos de branco se puseram junto deles, dizendo: aleluias, Jesus vai voltar, o noivo vem, mas só vai com o noivo a virgem que tem reserva. Entenda isso, só vai com ele a virgem que tiver reserva. Então aqueles varões falam isso e dizem assim: ó, assim como vocês estão vendo ele subir
ele subir, vocês vão ver ele retornar à terra para vos buscar. Então, ide por todo o mundo, pregai o evangelho, tá? Então agora imagina comigo, eles recebem essa missão, eles veem Jesus subir ao céu e ouvem aqueles varões falarem assim, como vocês estão vendo ele ir, ele vai voltar, vão pregar o evangelho. Pensa comigo no meu raciocínio. Aqueles homens, vendo Jesus subir aos céus, eles saíram dali com um ânimo, gente, a ponto de eles serem apedrejados, entregarem a sua vida e não negarem a Jesus, porque eles sabiam que eles estavam vendo, eles sabiam que Jesus era real, eles sabiam que Jesus iria voltar, e a expectativa deles como noiva era uma virgem prudente que estaria ali com a lamparina acesa e com a reserva de azeite, que é o Espírito Santo, preparados, né, para a volta de Jesus Cristo.